Olá, amigos e irmãos, graça e paz a todos, os eleitos e escolhidos do Senhor. Mais uma mensagem do seu canal, Palavra da Graça. Eu sou Oswaldo Silva e hoje nós vamos meditar um pouquinho sobre esse assunto, proselitismo. Proselitismo. Jesus criticou os escribas e fariseus, está no capítulo 23 de Mateus, e Jesus acusando aqueles perversos líderes religiosos, ele falou: vocês percorrem terra e mar para fazer um prosélito, e depois de conseguir, o transformais em 2 vezes filho do inferno, pior do que vós. Então, ali Jesus usou essa palavra, de prosélito, e hoje nós vamos pensar um pouquinho sobre proselitismo. Porque essas igrejas que tem por aí, uma em cada esquina, que se tornou num grande e poderoso sistema religioso, do qual nós já fizemos parte, mas, para a glória de Deus, fomos libertos, fomos esclarecidos, descobrimos que fomos enganados, descobrimos que aprendemos errado, porque no sistema religioso ninguém confere nada, ninguém aprende nada, todo mundo vai no automático, segue um líder religioso, segue um bispo, um pastor, um apóstolo, um padre, e não comparam, como eles dizem que o correto seria sempre conferir tudo na Bíblia, nas Escrituras. Então, já que eles não fazem isso, nós vamos fazer. Nós que pregamos e promovemos a graça de Deus. Muito bem. Para início de conversa, a gente precisa entender que há 2 aspectos do Evangelho, conforme Paulo explica na carta aos Gálatas, capítulo 2, verso 7. Paulo explicou ali que a ele foi revelado, para Paulo, o evangelho da incircuncisão para pregar para os gentios. O evangelho da graça, da incircuncisão. Por que ele usou essa palavra? Porque nos dias de Paulo era o assunto. Onde Paulo pregava, qualquer cidade que Paulo chegava, para falar do evangelho da graça de Deus, logo vinham os judaizantes, os judeus, pregar a lei de Moisés, pregar usos e costumes. Eles falavam logo. Tanto é que isso deu uma confusão tremenda, que está relatado lá no livro de Atos, capítulo 15. Eles insistiam, não é só crer em Jesus, não. Vocês precisam praticar a circuncisão e guardar toda a lei de Moisés. Aí vocês vão ser salvos. Então é a mesma conversa de hoje. É a mesma conversa. Um montão de igreja falando que só Jesus salva, Cristo salva, o sangue de Cristo, não sei o quê, mas colocam um monte de coisas que você tem que praticar, e a principal delas é frequentar uma dessas belas igrejas, senão não é possível, você está no corpo, você ser salvo, e essas coisas todas. Muito bem, então, em Gálatas 2,7, Paulo falou dos 2 aspectos de um evangelho só. Tem o evangelho da incircuncisão, entregue a Paulo para pregar para os gentios. E o evangelho da circuncisão, daqueles que ainda guardam a lei ou alguma coisa da lei, foi confiado a Pedro para pregar para os judeus, para aqueles que praticavam a lei de Moisés. Mas vale lembrar também que o mesmo Paulo, em Romanos capítulo 10, verso 4, ele diz: o fim da lei é Cristo. Então, para nós, irmão, é fim da lei. Para nós, o que interessa é Cristo, Cristo ressuscitado, glorificado, que permanece conosco, habita em nós, e nós vemos na presença dele. Então, é esse evangelho da graça que nós compartilhamos, revelado a Paulo. Por que fizemos questão de lembrar dessa passagem, desse versículo, dessa explicação e esclarecimento de Paulo? Porque esse sistema religioso, essas igrejas aí, eles insistem até hoje, eles ficam séculos e séculos se passam, e eles continuam com esse discurso que precisamos pregar o evangelho, precisamos ganhar almas, precisamos realizar missões, nacionais e estrangeiras, precisamos ir nos confins da terra, anunciando a salvação no nome de Jesus. Mas será que isso está certo? Isso está de conformidade
com a palavra e com o ensino da graça, porque para nós é a graça, gente. Quando Jesus falou isso aí, inclusive é conhecida aí nas igrejas como a grande comissão, Mateus 28, ide pregar o evangelho a toda criatura, quem crer for batizado será salvo, quem não crer será condenado, Pai ensinando, né? Quer dizer, mas acontece que Jesus falou isso, Pedro estava lá, estava. Falou isso para aqueles discípulos, para aquela época lá. É só chegar em Atos capítulo 1, e ali Lucas, que foi o autor de Atos, ele fala perfeitamente. Né? Ficar em Jerusalém, disse Jesus, até que do alto sejais revestidos de poder, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Isso tudo é passado, isso já se cumpriu. Começando com os 12 discípulos, que foram conhecidos como apóstolos, que andaram com Cristo quando ele esteve aqui na terra, e Jesus ali ensinou, treinou eles todo o tempo da sua vida. Depois foi crucificado, morreu, foi sepultado, ressuscitou, vive eternamente, e falou para eles, fiquem em Jerusalém e aguardem serem revestidos de poder. E no livro de Atos, capítulo 2, nós vemos que isso se cumpriu, veio o Espírito Santo, encheu toda a igreja, não foi só para os 12, foi para a igreja, ali nasceu oficialmente, historicamente, nasceu a Igreja de Cristo na Terra, em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo veio sobre a vida daqueles 120 irmãos que estavam ali reunidos naquele cenáculo, aguardando o Espírito Santo que os lideraria para fazer a obra que Cristo mandou eles fazerem. Então, esse negócio de pregar o evangelho a toda criatura se cumpriu nos 28 capítulos de Atos. Isso aí já foi cumprido. Não é para nós hoje. Isso não tem sentido. Até porque é fácil de conferir que com todo empenho ou aparente esforço que essas igrejas aí dizem que se esforçam para pregar e fazer missões e levar o evangelho a toda criatura, ele está capenga, ele está frustrado. Ele nunca chega ao seu auge, ao seu final. Nunca se completa isso. Por quê? Porque a gente sabe que tem não sei quantas mil línguas e idiomas nos quais a Bíblia ainda não foi traduzida, nenhuma parte da Bíblia. Idiomas, dialetos no mundo. Agora, aí a gente fica espantado, mas como é que pode? Fala-se tanto em missões, abre-se igreja todo dia, uma igreja em cada esquina, e a Bíblia não está traduzida ainda em todas as línguas? Não está. Não está. E nós temos recursos, ou não? Hoje tem dinheiro, tem tecnologia, tem internet, tem avião, tem computador, tem trem-bala, tem tudo. Tem foguete, que o homem está até saindo fora da órbita da Terra com foguete. E essa igreja que diz que tem que pregar o evangelho a toda criatura, não consegue alcançar. Tem povos não alcançados ainda. Todos os anos tem esse relatório anual de missões das secretarias religiosas de missões. Ainda há povos não alcançados. E por que não alcançam? Se o apóstolo Paulo se levantou no poder do Espírito Santo, ninguém segurou aquele homem. Ele sozinho, sem recursos, sem dinheiro, sem tecnologia, sem modernidade nenhuma, ele foi até os confins da terra pregando o evangelho com toda a ousadia, a autoridade de Deus. Ninguém o deteve. Só parou na morte quando o Senhor o levou e permitiu que ele fosse morto? Como é que pode isso? Tanta igreja, esse sistema religioso que é poderoso, que vai massacrando as massas. Porque é isso que fazem, né? Em vez de ajudar, mais atrapalham que ajudam. Escravizam vidas, com a Bíblia na mão enganam. E ficam falando que precisamos pregar o evangelho a toda criatura? Muito bem, mas vamos voltar ao nosso assunto, proselitismo. Aí que entra. Na verdade, quando uma igreja diz que eu vou lá na África pegar o evangelho de Cristo, nós vamos lá na Índia pregar o evangelho de Cristo. Sim, mas eles vão lá em nome de quem? Há uma secretaria de missão, pronto, já tem.
Mas essa secretaria é da onde? Como é que ela... É um sistema religioso que está envolvido. Então, se for da Igreja Batista, é a Igreja Batista, se for da Presbiteriana, é Presbiteriana, da Warliana, da Assembleia de Deus, não importa. Vai ter um nome. Então, eles vão lá ficar a bandeira da denominação. Não, mas o importante é Cristo. Mas Paulo pregava assim. Paulo não pregou só Jesus mesmo? O evangelho puro da graça verdadeira? A tal ponto que ele falou na mesma carta aos Gálatas, capítulo 1, versículo 8 e 9, se alguém vos pregar outro evangelho que vá além deste que vos tenho anunciado, seja anátema. Ele repetiu 2 vezes. Outra vez digo, ainda que nós mesmos. Paulo admitia que talvez ele pudesse se desviar, não sei, mudar de ideia, e pregar outro evangelho. Ele falou, Gálatas, não aceitem. É anátema, é maldito, não presta, não serve. Então, meus queridos, na verdade, o que esse sistema religioso faz é praticar um proselitismo. O que é proselitismo? É caçar adeptos para a sua religião, para levar para a sua seita. Isso não tem nada a ver fazer a obra de Deus. Mas o que nós na graça fazemos é compartilhar a graça de Deus, libertando as pessoas de religiões, de seitas e de heresias e de doutrinas de homens. Essa é uma mensagem que queríamos passar e aqui já terminamos. Examina, busca mais profundamente saber sobre isso e você vai ver que Deus não mandou ninguém praticar proselitismo, mas compartilhar o evangelho da graça de Deus.